A Arte da Guerra Política e Outras Atividades Radicais, de David Horowitz. Ano de publicação, 2000. Nos Estados Unidos, há dois grandes partidos. O Partido Republicano, que tem uma visão mais voltada à direita, e os Democratas, que tem uma visão de esquerda. Na introdução, David Horowitz faz uma crítica aos republicanos, dizendo que eles culpam o povo pelas suas derrotas. O livro foi escrito durante o segundo mandato de Bill Clinton, o qual ele faz uma série de críticas. Capítulo 1. É a política, estúpido! Neste capítulo, ele conta como Bill Clinton escapou do impeachment após um escândalo sexual, e o quanto os republicanos tinham medo de entrar numa batalha política para tirar Bill Clinton do poder, porque eles ignoraram por um longo tempo o cenário que estava favorável a eles. E o título diz respeito a uma frase vinculada pelo próprio Partido Republicano. Republicanos miram nos problemas. Democratas miram na política. Ou seja, ridículo. Como um dos maiores partidos dos Estados Unidos diz que seu concorrente faz política e ele não. Capítulo 2. Os princípios. Princípio 1. Política é guerra conduzida por outros meios. Então, na hora que você for expor suas ideias, use menos palavras e argumentos difíceis. Você não está prestando um doutorado. Você tem que ser entendido pelas pessoas que estão te ouvindo. E enquanto você está perdendo tempo falando coisas que ninguém entende, seu inimigo já te rotulou de milhares de coisas negativas, como fascista, machista e etc. Princípio 2. Política é guerra de posição. Na guerra política, existem dois lados. Ou você é amigo do seu público, ou você é inimigo. E você deve se definir como amigo e fazer com que seu oponente pareça inimigo das pessoas. Então, parecer egoísta ou crítico demais faz com que o público te veja como uma ameaça. Princípio 3. Na guerra política, o agressor geralmente prevalece. As agressões representam as imagens que ficam para o público. Por isso é importante tomar uma posição, pois quem nada tem para defender, nada parece para o público, dando vantagem para o oponente. No entanto, é preciso cautela. O povo, entre alguém com ideias extremistas ou alguém com ideias moderadas, sempre vai preferir aquele que tiver ideias de centro, mesmo que essa noção de moderado seja no fundo uma mentira. Quando, por exemplo, um esquerdista cita que alguém do PSDB ou do PMDB é a extrema-direita e o faz parecer um monstro, mesmo que, na verdade, o político em questão é muito mais moderado que o esquerdista. Princípio 4. Posição é definida por medo e esperança. Aqueles que oferecem esperança são amigos, já os que oferecem medo são inimigos do público. E o objetivo de todo oponente é dizer que o seu concorrente é o que fará coisas ruins para as pessoas, assim associando-o com o medo. Princípio 5. As armas da política são símbolos que evocam medo e esperança. Os símbolos e frases de impacto determinam o voto. Estes são aqueles que atingem as pessoas antes que elas tenham tempo de pensar, e são estes que elas lembram. Os símbolos são as impressões que permanecem e definem as coisas. Palavras bem selecionadas e frases são muito mais importantes que discursos e plataformas de partido. O que você projeta através de imagens é o que você é. E o símbolo mais importante é o candidato. Princípio 6. A vitória fica do lado do povo. Ficar a favor e em prol das pessoas é de extrema importância. Por isso, tanto os democratas quanto os esquerdistas no geral dizem que eles representam o povo, enquanto os republicanos e qualquer um que não concorde com a agenda deles representam os ricos. E isso é mentira, um ataque. Por isso, é preciso que a direita e os liberais falem de forma simples e clara para o povo que acreditam no bem das pessoas quando lutam por oportunidades econômicas e liberdade individual. Capítulo 3. A prática. Enquanto os democratas e a esquerda têm enraizado na mente comum o slogan "aqueles que protegem as pessoas dos opressores", qual é a frase de impacto dos republicanos e até mesmo dos liberais?
Nenhuma, nada, simplesmente não há. Uma frase de efeito precisa ser desenvolvida e aplicada. Capítulo 4. O que fazer? Primeiramente, é parar de reclamar que a vida é injusta, que os democratas têm nas mãos a maior parte dos empresários e que a mídia não ajuda em nada. Essa é a realidade e é preciso agir para mudá-la. E Horowitz dá algumas dicas para o Partido Republicano seguir, tendo em vista uma volta por cima. Dica 1. Prevenção militar. Para eles focarem mais na segurança nacional. Lembrando que ele escreveu esse livro nos anos 2000, ou seja, antes do ataque do 11 de setembro. Então, é quase que uma previsão. Dica 2. Dando às minorias um direito de participar do sonho americano, principalmente para eles se livrarem das amarras esquerdistas. Dica 3. Crime. Dar mais atenção à proteção do cidadão comum. Dica 4. Prestação de contas e estabelecimento de padrões para os gastos do governo, evitando desperdícios. Dica 5. Responsabilidade individual. Mostrando às pessoas que a conquista se dá através do trabalho, e não pelo benefício de ser de uma cor ou de um gênero. Capítulo 5. Observações. O princípio fundamental é: as pessoas não vão se importar com o que você tem a dizer, a não ser que elas acreditem que você se preocupa com elas. A arte da política é persuadir as pessoas que não te conhecem a acreditar que você se importa com elas. E como você faz isso? Através de símbolos e frases de impacto. Capítulo 6. Política e princípios. Esse capítulo ele divide em duas partes. A primeira, nada de novos impostos, ele recorda que Bush pai prometeu na campanha dele que não iria aumentar os impostos, mas aumentou devido à Guerra do Golfo. E os democratas usaram isso contra a reeleição dele, mesmo que os Estados Unidos tenham vencido a guerra. Ou seja, os republicanos erraram quando não usaram o fato de terem vencido a guerra na reeleição do Bush pai e simplesmente aceitaram o argumento democrata. Já a segunda parte chama-se Os Perigos do Purismo, onde ele diz que o problema do purismo político é que muitas pessoas confundem política com religião. Política é a arte do possível. Religião é a busca de um ideal. Religião tem a ver com ir para o céu. Política tem a ver com obter cargo. Capítulo 7. Democratas e republicanos. Neste capítulo, ele explica as diferenças entre os partidos e diz que eles possuem diferentes razões para entrar na política. Os democratas querem transformar, corrigir o mundo, enquanto os republicanos querem gerenciar as instituições, corrigir o governo. Capítulo 8. Fazendo o seu caso. Neste capítulo final, ele continua a fazer inúmeras críticas à política americana da época e termina o livro dizendo que os republicanos são solucionadores de problemas e não guerreiros ideológicos, e que eles não estão preparados para a batalha política que os democratas vieram para lutar, o que é uma tragédia. Afinal, o sucesso do esquerdismo significou milhões de vidas ofuscadas nas periferias, uma tonelada de impostos e um país totalmente sem segurança. Fim. Obrigada.